Olá pessoal, tudo bem? Modelador organizador biológico, MOB. Esse foi o termo que Joana de Ângeles, autora do livro O Ser Consciente, trouxe para a definição do perispírito, nosso famoso corpo espiritual que ainda continua aqui nas nossas explicações. É interessante que essa conceituação, ou melhor, essa forma como a Joana de Ângeles colocou, ela traz para nós a possibilidade de analisar uma das coisas mais interessantes que existe em relação ao perispírito, que é a sua capacidade de armazenar informações e levar essas informações para frente, para uma outra situação, onde ele vai funcionar, o corpo espiritual, como modelador, organizador biológico mesmo. E isso traz a solução para um dos grandes enigmas da humanidade, principalmente as pessoas que são religiosas, que é a questão de por que Deus permite que umas pessoas tenham corpos perfeitos, portanto sem nenhum problema, e ao mesmo tempo nasçam pessoas com corpos defeituosos, atrofiados, com problemas mentais, enfim, cheios de problema. E o modelador, organizador biológico, o corpo espiritual, resolve essa questão, porque retira Deus dessa história, né? Deus efetivamente soberanamente justo e bom, como diz a doutrina espírita nas suas obras, não tem nenhuma ingerência nessa questão de dar corpos sãos para uns e defeituosos para outros, porque senão ele não seria soberanamente justo e bom. A questão é a seguinte: quando o espírito passa a adquirir a humanidade, quando ele passa a ser humano no seu processo de evolução, ele recebe corpos que são sãos, sem nenhum problema, e ao longo da sua evolução espiritual, nas suas sucessivas idas e vindas ao plano físico, com o objetivo de aprimoramento da sua evolução espiritual, ele acaba produzindo efeitos que vão repercutir nos corpos que esse espírito vai adotar durante a sua caminhada. Vou explicar melhor para que vocês possam entender, usando um exemplo extremo, porque há um consenso de que as pessoas que estão em corpos defeituosos numa determinada encarnação, portanto, no período de nascimento e morte física, eles estão experimentando estes corpos num processo chamado de expiação. Na verdade, é uma reparação em consequência de um ato praticado por ela própria. E aí, agora que vem a explicação para que vocês possam entender. Imaginemos, por exemplo, que alguém possa atentar contra a própria vida num processo de suicídio, cujo meio escolhido tenha sido o disparo de arma de fogo na cabeça. A consequência imediata deste ato, que resulta na morte do suicida, que é a pessoa que atenta contra a própria vida, é que a lesão produzida no corpo físico, que vai inviabilizar o funcionamento do corpo para a continuidade da vida, ela é tão violenta que ela também lesiona algum tecido do corpo espiritual. Na verdade, algum tecido não, ela lesiona tecidos do corpo espiritual que existem. Para que a gente entenda esse processo, é preciso que a gente saiba o seguinte: o perispírito, que é o corpo do espírito, ele está unido ao nosso corpo por um processo de vitalidade que se dá a nível molecular. Cada molécula deste corpo físico tem um correspondente do corpo espiritual que está unido a ele e vitalizado pelas energias produzidas pelo fluido vital, que é retirado do fluido cósmico universal. Por que essa fluidez e essa vitalidade está tão forte? Porque geralmente quando você atenta contra a sua própria vida, o seu problema ele é de natureza, muitas vezes emocional, agravada por uma questão espiritual, mas a situação não é física, não é biológica. Então, do seu ponto de vista biológico, geralmente as pessoas estão bem,
alguém que se joga de um prédio, enfim, ela não está tendo nenhum problema no seu físico, fisicamente ela está bem, ou quem dá o tiro na cabeça, como eu citei aqui como exemplo. Então, este corpo, por estar biologicamente bem, ele está bastante vitalizado, e a união entre os dois corpos, perispiritual e físico, é muito estreita, muito forte. Daí porque a lesão vai também produzir resultados no corpo espiritual. Havendo a cessação da atividade física, aquilo que se chama de morte, o espírito se separa deste corpo, né? Se afrouxam os laços da união, na medida em que a vitalidade vai desaparecendo, né? As células vão morrendo, os tecidos vão morrendo, vão parando, e aí, a partir desse momento, os dois corpos começam a se separar, para que a criatura que não morre, aquela que é o espírito, entre na dimensão espiritual e continue sua jornada. Ele vai experimentar uma série de sensações muito complicadas, né, e consequências desse ato, mas depois de um certo tempo, quando ele certamente será resgatado para um local onde ele possa se recuperar das consequências desse ato, será também feita uma verificação dessa lesão do campo espiritual, e muitas vezes o espírito se apresenta na dimensão espiritual, inclusive com essas lesões, porque ele se sente assim, e o perispírito ele se molda aquilo que você sente, ou como você se sente, né? Então, mesmo que haja essa recuperação no campo espiritual agora do perispírito, ele vai passar algum tempo sendo reeducado para as coisas do mundo espiritual, e depois de um certo tempo ele vem para um processo de nova vida material, o que a gente chama aqui na doutrina espírita de reencarnação. Esse espírito, que daqui para frente eu vou chamar de reencarnante, ele vai, de uma forma muito complexa, se unir àquelas pessoas, primeiro, que serão seus pais a nível mental, conviver com eles até um certo tempo, e no momento da concepção, a partir de um relacionamento sexual, quando a célula masculina e feminina se unem para formar a primeira célula do que vai ser o embrião, neste momento o corpo desse espírito se une a essa célula, e aí, na medida em que ela se desdobra e o feto começa a se formar, ele começa a sofrer um processo de redução, né? Ele começa, na medida que o corpo espiritual cresce dentro da barriga da mãe, junto com o corpo físico, ele vai se reduzindo e se unindo cada vez mais, até que, quando chegue próximo ao nascimento, ele já esteja praticamente integrado a nível de molécula, lembra? Com este corpo. Só que no processo de geração dos órgãos, lembra da lesão que eu falei que existe lá no cérebro? Essa lesão que foi produzida nesta área do perispírito, na hora de formar um novo corpo, ela vai deformar esses tecidos como consequência do tecido perispiritual lesionado. Então veja, o modelador, organizador biológico, o molde do novo corpo físico vem a partir do corpo espiritual, e aonde há a área da lesão vai haver um corpo físico também com problemas na sua formação, por assim dizer. Daí que os corpos defeituosos não são punições impostas por Deus, são simplesmente consequência do ato praticado pelo próprio espírito, quando o corpo anterior, que era ação, e ele atentou contra ele, lesionou o perispírito, e aí na encarnação seguinte, essa lesão se completa, vamos dizer assim, na formação de um órgão que não vai vir com as suas características de perfeição. Veja, acabamos de resolver um problema de justiça divina. Então, quem vem com problemas sérios, vem, na verdade, por ação da sua própria vontade. Isso é uma lei chamada de causa e efeito. Muitas vezes basta que esta pessoa, vindo deste corpo com defeito, passe esta nova encarnação sem nenhum tipo de revolta e compreendendo que aquilo é um processo de reparação, para que, quando ela se retire deste corpo, o seu corpo espiritual esteja completamente recuperado, e aí, a partir então, ele volte a ter novamente corpos sãos. Entenderam agora a diferença de uma coisa para outra? Há, portanto, uma genética espiritual. Uma genética que se completa no corpo do perispírito e que reproduz no corpo seguinte as consequências do ato impensado do passado.
Há outras diferenças de natureza emocional, financeira, socioeconômica, que também se estabelecem entre as pessoas, que são também consequências da lei de causa e efeito, mas não especificamente na questão da deformidade do corpo, e que a gente vai oportunamente estudar. Então, gente, o perispírito, que é o corpo do espírito, que se une ao corpo físico para servir de manifestação ao espírito enquanto encarnado, é também o elemento que leva para o plano espiritual características deste corpo e que vão ajudar ou interferir, melhor dizendo, na formação de um novo corpo por ocasião da reencarnação desse espírito. É por aí, gente. Acredito que no primeiro momento a gente vai parar um pouco agora a falar do corpo espiritual. Acho que vocês já têm algumas noções, a respeito dele, e a partir do próximo vídeo a gente então entra em um novo tema, também igualmente interessante, e espero que até seja menos complexo do que este. Este é realmente um pouco complexo, mas eu fico aqui aberto para as perguntas que vocês quiserem fazer a respeito de todas as coisas. Muito obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau.